is at last bone of my bone, flesh of my flesh, now I'm not alone. God has provided a partner, someone to call my own. Now we are one, now there can be blessings to share for you and for me. A mulher que tem filho e o homem que agora é pai tem que lembrar que o seu filho é uma herança de Jeová. Criar filho não é fácil, exige esforço, tempo e amor. Mas quando você se sentir muito só, olhe ao seu redor. Você vai ver que existe alguém que só quer o seu melhor. Alguém que é leal, que ama Jeová, um amigo de verdade. Jeová nos ensinou que é assim. Eu sei, amigo sempre está perto de você pra te levantar, te fazer feliz. Vai te incentivar a nunca desistir e continuar firme até o fim. Ser amigo de Jeová sempre vai ser amigo pra mim. This is at last bone of my bone, flesh of my flesh, now I'm not alone. God has provided a partner, someone to call my own. Now we are one, now there can be blessings to share for you and for me. As men and women together, we are a family. Every day we'll serve our God above as He shows the way. Unfailing love will display. As we have vowed, so may it be. Seasons of joy may we come to see. Oh, may we honor Jehovah and may. Muito bem, em nome das famílias Carvalho e Brito, agradecemos a gentil presença de todos, mais uma vez. Queremos anunciar a todos presentes que os noivos estão devidamente casados. Aqui está a certidão de casamento, que foi efetuada no cartório no dia 2, ou seja, segunda-feira. Casaram segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Então, eles já estão devidamente casados, segundo as leis do país, e hoje eles estão recebendo
as bênçãos do nosso grandioso Criador por meio dessa reunião que estamos fazendo aqui, por meio desse evento, onde teremos agora o ponto alto da cerimônia, com lembretes de Jeová para os noivos, os casados e aqueles que pensam em se casar. Um discurso será proferido com o tema Casamento honroso à vista de Deus. Repetindo o tema, Casamento honroso à vista de Deus. Este discurso será proferido pelo irmão Heriberto Souza. E, irmão Heriberto, damos a você a nossa inteira atenção, ok? Felipe, Júlia, finalmente chegou o grande dia, né? Poucas coisas na história da humanidade traz tanta alegria quanto esse dia. Dia onde dois jovens decidem se unir em casamento. Todo mundo torce pelo felizes para sempre. Suscita na gente aquela alegria, a felicidade, nós podemos ver isso no rosto de todos os presentes. É quando dois jovens decidem se unir no casamento e todos torcemos para o sucesso de vocês, nessa empreitada aí que vocês iniciam hoje. Mas esse dia, 8 de janeiro de 2023, ele é muito importante por outro motivo também. Esse motivo está aqui em Efésios, capítulo 6, no versículo 4. Vamos ver? Efésios, capítulo 6, versículo 4. O texto diz assim, ó: E pais, não irritem seus filhos. Agora veja a parte importante aqui. Mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. Então, hoje, acaba o compromisso dos pais de vocês com Jeová. Podemos dizer que eles fizeram um excelente trabalho. O seu Gildemar, que está aqui presente, dona Josineide, deu para perceber muito amor na criação de Júlia, deu para perceber que vocês deram o melhor, né, que vocês ensinaram, educaram, e hoje, com muito orgulho, vocês entregam a filha de vocês em casamento. Esse, podemos dizer que é o sonho de todo pai e mãe cristãos, né? É chegar num momento desse e entregar os filhos em casamento. Depois de ter incutido valores, depois de ter ensinado a fazer o que é certo. Então, vocês estão de parabéns. Já a irmã Luísa, ela teve um luto um pouquinho mais difícil. Ela teve que fazer o papel de pai e de mãe. A mulher foi feita para ser mãe, mas ela teve que tentar equilibrar o amor de mãe com a disciplina do pai. E podemos dizer que ela fez um excelente trabalho, né? Afinal, também trouxe o filho dela a esse dia aqui, para entregar em casamento. Então, parabéns para vocês por terem conseguido esse feito. É o que todos nós desejamos também. Todos nós que temos filhos queremos um dia alcançar esse grande privilégio que vocês alcançaram hoje. E por que é que isso acontece? É porque, pensando na nossa felicidade, Jeová ele já previu que isso aconteceria. Vamos ver? Está em Gênesis capítulo 2, no versículo 24. Nosso Criador passa a nos dizer o seguinte, ó: Por isso é que o homem deixará seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua esposa. Eles se tornarão uma só carne. Então, realmente é um amor muito forte, porque nós abandonamos aquela, no bom sentido, né? Nós saímos da casa dos nossos pais, que em tese são as pessoas que nós mais amamos, porque aí nós aprendemos a amar a esposa, né? Aquela moça, e a moça aprendeu a amar o rapaz. E aí eles saem da casa para se unirem. Agora, é tão interessante isso, é tão forte, se nós formos pensar no que Jeová ele pretendia com isso. Se vocês clicarem aí nessa letrinha U, que tem uma só carne, a intenção de Jeová, logo no início diz, ó: Pois eu odeio o divórcio, está em Malaquias 2,16, que é o texto cruzado. Então, quando Jeová instituiu o casamento, é que
fosse eterno, é para que aquele casal ficasse junto para sempre, ou enquanto vivessem. Então é por esse motivo que hoje vocês saem da casa dos pais de vocês, porque Jeová já previu que surgiria um amor ainda mais forte do que pelos pais. E nós estamos vendo isso acontecer. E Jeová, ele fez, para coroar esse evento, Jeová, ele realizou algo. Está aí ainda em Gênesis, capítulo 21, melhor dizendo, capítulo 2, continua no 2, os versículos 21 e 22. Diz assim, ó. Então Jeová Deus fez o homem cair no sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher, e notem, e levou-a ao homem. Se vocês clicarem aí também na letrinha, no final, onde tem levou ao homem, tem a letrinha S, que é uma referência cruzada. Essa letrinha S nos leva para Marcos 10, 9. O que Jeová estava realizando nesse momento? Marcos 10, 9 diz: portanto, que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Sim, esse foi o primeiro casamento. Jeová, ele estava realizando a primeira cerimônia de casamento, que foi do próprio Adão e Eva, né, dos primeiros humanos. E Jeová, quando instituiu o casamento, depois ele foi dando instruções para que o casamento desse certo, para que fosse uma união que trouxesse felicidade. E nós podemos nos beneficiar das orientações que foram dadas, para que a gente realmente tenha a felicidade no casamento. Ninguém casa para sofrer, para ser infeliz. O casamento é para ser feliz. Então, todas essas orientações que Jeová nos dá é visando o nosso benefício. E acatá-las é a coisa mais sábia a se fazer. Uma dessas orientações que se aplica ao casamento, a orientação de Jeová, está em Mateus capítulo 22. Vamos ver juntos? Mateus, o capítulo 22, e os versículos 36 a 40. Que interessante, ó. Alguém se aproxima de Jesus e pergunta: instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, tudo que está na Bíblia, tudo que Jeová nos orienta, podemos dizer que se resume a esses dois aspectos. Colocar Jeová acima de tudo. O nosso amor a Jeová tem que ser mais forte, inclusive, do que o amor ao nosso cônjuge. E é esse amor a Jeová que, às vezes, vai ajudar o outro cônjuge a recuperar o equilíbrio, a voltar a ter uma relação chegada com Jeová. Então, Jeová tem que vir em primeiro. Como é que se faz isso? Como é que se coloca Jeová em primeiro lugar? O casal, para ser bem sucedido, tem que ter uma rotina espiritual. Vocês têm que ler o texto diário todo dia, vocês precisam ler a Bíblia juntos, vocês precisam ter estudo pessoal, vocês precisam se preparar para as reuniões. Porque são instruções que Jeová nos dá. Quando nós estudamos e colocamos em prática, nós nos tornamos pessoas melhores. E nós conseguimos transparecer isso dentro do casamento. E isso é fundamental para a felicidade. O amor a Jeová, e logo em sequência vai vir o amor ao próximo. Porque amando a Jeová, é fácil demonstrar amor pelas pessoas que estão ao nosso lado, né, ao nosso redor, e no caso de vocês, ao cônjuge. Então não esqueçam, o casamento dá certo, Jeová tem que ser incluído. E se nós tivermos respeito por Jeová, pelas suas orientações, quando um de vocês estiver errado, e que na Bíblia mostrar que você está errado, baixar a cabeça e aceitar. Porque Jeová, que instituiu o casamento, ele sabe o que é melhor para nós. Certo? Então, Jeová, ele, quando instituiu o casamento, ele deu papéis bem definidos para o homem e para a mulher. E esses papéis, eles não rebaixam nem enaltecem ninguém. Até porque homens e mulheres são iguais perante Jeová. O que vocês têm são designações diferentes. Então, o marido, ele recebeu uma designação de Jeová. No caso, você, Felipe. Qual é a sua designação? Ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ver?
texto passa a nos dizer o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3 diz: mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça do Cristo é Deus. Então, Jeová designou você, Felipe, como cabeça na sua família, como cabeça da sua esposa. Jeová é a cabeça de Jesus. E isso não tira a dignidade de Jesus em momento nenhum. É por uma questão de organização que Jeová ele fez dessa forma. Então, como é que o marido ele vai exercer essa chefia? Como é que ele vai ser o cabeça? Ele deve fazer isso com amor. E a referência para o marido é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos estudar a história de Jesus, ele não levava em conta os desejos dele. Às vezes ele estava cansado, mas ele pensava no bem-estar dos discípulos. Então, use sua chefia para tomar decisões que beneficiarão sua esposa, especialmente em sentido espiritual. Essas decisões não devem ser para beneficiar você próprio. Então, sempre que você tiver a oportunidade de fazer algo de bom para ela, ao usar a sua chefia, faça isso. Porque o objetivo da chefia é essa. Jeová queria que as mulheres fossem bem cuidadas pelos seus maridos. E eles usam a chefia para agir dessa forma. Como também cabeça da sua esposa, é muito importante que você tome decisões sensatas. E como é que um homem toma decisões sensatas? Ele precisa estudar, ele precisa pesquisar a Bíblia, as publicações. E algo tão importante quanto isso é sentar junto com a esposa para conversar e combinar. Já pensou tomar uma decisão sozinho e depois ter que arcar com as consequências de ter dado errado? Mas se você tomar uma decisão sempre junto com a sua esposa, você sempre vai ter o apoio dela. Até porque vocês vão acertar bem mais do que errar. Então, quando errar uma vez ou outra, você vai ter toda a compreensão dela. E ela vai estar sempre com você. Então, sempre tome decisões levando em conta o pensamento dela, levando em conta o gosto dela, a opinião dela. É importantíssimo isso. Conversem e decidam. E, com certeza vocês tomarão as melhores decisões, né? Então, é responsabilidade sua também ser um bom provisor. Então, é você que tem que suprir sua família em sentido material. Isso quer dizer que Júlia não vai trabalhar ou não pode trabalhar? Não. Isso quer dizer que Jeová disse assim: Felipe, é você que tem que suprir sua família. Ela pode lhe ajudar, ela é sua ajudadora, mas o responsável é você. É você também que é responsável para cuidar da sua esposa em sentido espiritual. É você que vai chamar ela para preparar as reuniões, para orar, para ir para o campo, para ir cedo para a reunião, para falar com os irmãos quando chegar lá. Então, tudo é responsabilidade sua. Outra responsabilidade que você assume perante Jeová é cuidar dela do lado emocional. Então, você não vai usar palavras duras com ela. Você vai sempre pensar nos sentimentos quando tiver algo para dizer. Tem verdades que a gente não precisa dizer na cara. As verdades, elas podem ser faladas com jeito, com carinho. E, às vezes, tem verdades que a gente pode usar, ajudar a pessoa, ela mesma, chegar àquela conclusão. Sem nós, diretamente, temos que dizer algo. Conversando, raciocinando, a gente ajuda a outra pessoa a cair em si, né? Quando precisa, assim, de receber algum conselho, alguma orientação. E você também é responsável pelo lazer. Afinal, a esposa não é uma empregada, né? É uma ajudadora. Ela precisa do seu apoio em tudo e ela precisa também de lazer, de sair, de passear. E você tem que prover isso também. Agora, o principal que você assume, a principal coisa que você tem que dar atenção, está em Efésios capítulo 5. Essa responsabilidade que você assume aí perante Jeová é importantíssima. Que é exatamente o que a sua esposa vai precisar de você. Efésios, capítulo 5. Vamos ler os versículos 25, depois 28 e 29. O 25 diz, marido, continue a amar sua esposa, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Aí o 28 e 29. Do mesmo modo, o marido deve amar sua esposa, como ao seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois nenhum homem jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, assim como Cristo faz com a congregação. Então, percebeu? Diz que Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Diz que do mesmo modo você deve amar a sua esposa.
Então, imagine o tamanho desse amor. Esse amor ele levaria você a dar sua vida no lugar dela. Será que é possível ter esse amor tão grande? É isso que Jeová espera de você. Que seu amor seja tão grande a ponto de dar a sua vida no lugar dela. Foi isso que Jesus fez pelos seguidores dele. Agora, é triste, né, que notar que muitos homens, eles não fazem isso. Eles não demonstram amor pelas suas esposas. Aconteceu algo no ano de 95, que foi um terremoto lá na cidade de Kobe, no Japão. E aí depois, algumas mulheres disseram o seguinte, ó. Aí falando aqui sobre alguns comentários, não foi apenas em nossas casas que surgiram rachaduras, mas também na nossa relação. Porque agora sei que não posso confiar no meu marido, disse certa mulher. Aí, ó. Os maridos estão sendo taxados de insensíveis, por não terem consolado as esposas quando elas precisavam, e, acima de tudo, por tentarem salvar a si mesmos. Uma esposa ficou chocada pelo fato de que o marido comeu todos os bolinhos de arroz que foram entregues para eles, sem deixar nenhum para ela. Então, realmente é muito triste, né, saber que muitos homens fazem isso. Então, o terremoto começou a acontecer, começou tudo a vibrar, o marido correu de dentro da casa e abandonou tudo para trás, esposa, filhos. Então, não é isso que você quer, não é esse tipo de amor que você vai querer demonstrar pela sua esposa, né? Então, sempre treine isso, colocar ela à frente das suas vontades, demonstrar esse amor, agir dessa forma, vai fazer com que você supra para ela o que ela precisa, que é se sentir amada. E tem outro detalhe ainda, se você não fizer isso, isso vai interferir na sua relação com Jeová. Por quê? Veja aí 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte, ó. Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa, segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida. Preste atenção agora, Felipe, ó. A fim de que as suas orações não sejam impedidas. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a relação da mulher com Jeová vai ser impedida se ela não tratar o marido bem. Mas diz o marido, se você não tratar sua esposa bem, com amor, não der honra para ela, Jeová não aceita a sua adoração. Então, além de fazer o casamento fracassar, a falta de amor vai interferir na sua relação com Jeová. Então, dê atenção. Se você fizer a sua parte, pode ter certeza que vocês serão felizes. Falando um pouco com Júlia agora, que também tem uma responsabilidade dentro do casamento, né? Vamos ver, Júlia, que responsabilidade seria essa? O que é que Jeová espera de você? Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 24. A 24, melhor dizendo. Diz o seguinte, ó. A esposa esteja sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da esposa, assim como Cristo é cabeça da congregação e salvador deste corpo. Então é isso. A esposa, para que ela contribua para um casamento feliz, ela vai aceitar e respeitar o princípio da chefia, né? Fazendo assim, ela vai contribuir para que o casamento dela, para que a família dela seja feliz. E se a gente for pensar direitinho, Jeová foi muito amoroso por não botar essa responsabilidade nas suas costas. Já pensou se você tivesse a responsabilidade da chefia? Se fosse em tempos passados, você ia ter que pegar a sua lança, seu arco e flecha e caçar o almoço da família. Já pensou ter que encarar um animal selvagem, enquanto o marido ia estar em casa, cuidando dos filhos, fazendo as tarefas domésticas? Então, o homem ele se arrisca muito mais, né? Por conta da chefia, ele se expõe mais. Ele assume mais responsabilidades. Quanto mais responsabilidade se tem, mais a pessoa é cobrada. Já pensou ter que lidar com a frustração de decisões erradas? Que você
teria tomado. Então Jeová deixou isso para os homens. E, na verdade, é uma carga, é um peso, né, que ele tem que carregar. A chefia é algo que é uma responsabilidade que Jeová deu que pesa. Então a esposa ela se livra de uma grande carga, não sendo responsável pela chefia. Porque depois Jeová vai cobrar do marido. Então ela faz a parte dela quando ela aceita essa chefia. E se submete. E um homem sensato, que sempre combina com a esposa as coisas, sempre conversa com ela, que trata ela com amor, vai ser muito fácil para a esposa se submeter à chefia. Porque ela sabe que dá certo. Ela sabe que o marido segue as orientações de Jeová. Então, não tem por que ela se rebelar, não querer fazer do jeito dela, se o marido está fazendo da forma que Jeová pede. E assim, homens e mulheres, eles não devem competir entre si. Homens e mulheres se complementam. O que falta em Filipe, você tem. E o que você tem, falta em Filipe. Você não precisa ir trocar o pneu de um carro no sol quente. Ele faz isso, ele é mais forte. Mas se tiver que fazer um conserto na roupa dele, ele não vai saber para onde vai. Você, com a sua mão mais delicada, com o seu jeitinho, vai conseguir fazer. Então, por que inverter os papéis? Um querer fazer o que o outro faz, querer competir. Então, é muito sábio que cada um faça aquilo que melhor está preparado para fazer. E é muito bonito ver quando o casal ele age dessa forma. A esposa, por exemplo, ela é responsável por dar carinho para os filhos, dar amor, pela parte sentimental. E aí vem o homem com a parte da disciplina, da instrução, e faz com que as crianças elas cresçam de maneira equilibrada. Então veja como um complementa o outro. O que falta em um tem no outro. Então vocês não vão competir. Você vai saber que Jeová deu a chefia para o seu marido, vai respeitar a chefia dele e ele vai tratar você com amor, levando você sempre em conta em todas as decisões que ele for tomar. Se vocês fizerem isso, é o segredo do sucesso. Não tem como dar errado. Não é simples. É só pôr em prática. Tem um texto aqui que vai resumir tudo que a gente conversou. É o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 33. Mostra o que homens e mulheres precisam. Efésios, capítulo 5, versículo 33. Ó. No entanto, cada um de vocês ame a sua esposa como a si mesmo. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Porque a esposa quer o amor do marido. E o que o marido quer é o respeito da esposa. É simples assim. Se fizerem isso, casamento vai ser o maior sucesso. E todos vão perceber que vocês são um casal feliz. Então, façam isso, Júlia. Porque você pode se tornar aquela mulher lá de Provérbios, capítulo 31. Vê que interessante, Júlia, lá em Provérbios 31. Fala sobre a esposa capaz. Fazendo sua parte, você se enquadra aqui, ó, nessa descrição. Veja que o versículo 10 diz assim, ó. Quem pode encontrar uma esposa capaz? Seu valor é muito maior do que os corais. E por que essa esposa é capaz? Vê aí no versículo 16. Ela decide obter um campo e o compra. Planta um vinhedo e com o resultado do seu trabalho. Aí o 18, a parte A. Ela vê que seus negócios são lucrativos. Vê o 20. Ela estende sua mão ao humilde e abre as mãos ao pobre. Vê o 24. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos aos mercadores. Vê o 26 e 27. Ela abre sua boca com sabedoria. A lei da bondade está na sua língua. Ela vigia as atividades da sua casa e não come o pão da preguiça. O 31. Que ela seja recompensada pelo que faz e que seja elogiada nos portões da cidade pelas suas obras. Então, Júlia, não existe nenhuma limitação pelo fato de você ser mulher. Nenhuma. Essa mulher, ela faz de tudo. Ela faz negócios, ela cuida da família, ela cuida do marido. Então, é isso que a gente deseja para você. Ser uma esposa capaz, conforme aqui em Provérbios. Porque aí sua família vai sair ganhando. E vocês serão felizes. Outro alvo também que os dois devem se esforçar a ter é o que está aqui em Colossenses, capítulo 3. Jeová espera que vocês desenvolvam qualidades que também contribuirão para um casamento bem-sucedido. É Colossenses, capítulo 3,
versículos 12 ao 14. Vê que interessante, ó. Nós vamos lendo, parando um pouquinho e vendo as referências para a gente saber do que se trata. Falar de várias qualidades, começando aí do versículo 12, ó. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão. Aí tem a letrinha S aí, né? Depois de compaixão. Aí clica. Aí vai para Filipenses 2, 1 e 2, ó. Aí diz, ó. Se há, pois, algum encorajamento em Cristo, algum consolo de amor, algum companheirismo espiritual, algum terno sentimento de compaixão, tornem plena a minha alegria por terem o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, sendo plenamente unidos e tendo o mesmo pensamento. Então, fala em companheirismo espiritual, dar encorajamento, mostrar compaixão. Então, tudo isso aí tem a ver com essa primeira parte, né, que é mostrar terna compaixão. Nós não vamos nos preocupar só conosco. Queremos desenvolver qualidades e ser bondosos com todas as pessoas, né, em nossa volta. Depois da terna compaixão vem a bondade, né? Nós sabemos o que é a bondade, temos que ser bom com todas as pessoas. E logo depois vem a humildade. Aí, depois da humildade tem uma letrinha T, que nos leva para Romanos 12, 16. Aí diz, ó. Tenham a mesma atitude para com os outros, a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmos. Não fixem a mente em coisas grandiosas, mas deixem-se guiar pelas coisas humildes. Não seja sábio aos seus próprios olhos. É isso aí que é ser humilde. Não é interessante? Então vocês vão querer fazer isso. Não querer coisas grandiosas, ser humildes, não ser sábios aos próprios olhos. Vocês deverão estar abertos a conselhos. Então, é muito importante desenvolver essa qualidade. Depois vem a brandura e tem a letrinha U. Vai para Tito, capítulo 3, versículo 2. Como demonstrar a brandura, né? O texto diz que não falem mal de ninguém, que não sejam briguentos, mas sejam razoáveis, demonstrando toda a brandura para com todos os homens. Não ser briguento, ser razoável. Isso é muito importante no casamento. Depois vem a paciência, brandura e paciência. Aí tem a letrinha V. Efésios 4, 1 e 2. É o texto de referência. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que andem de modo digno da chamada que foram chamados, com toda humildade e brandura, e com paciência, suportando uns aos outros em amor. Nesse caso, vocês têm que ter paciência e se suportar, e mesmo assim continuar demonstrando amor. Aí continuem, seguindo no texto agora no versículo 13, a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente. Aí tem a letrinha W, depois de liberalmente. Nos leva para Provérbios 19:11, que diz, ó, a perspicácia do homem faz com que ele não se ire facilmente. E é bonito da sua parte deixar passar a ofensa. Então, não é que a gente não vai sofrer um mal. Não é que o nosso cônjuge nunca vai fazer nada que nos magoe, vai. Aí isso aqui é bonito deixar para lá. É bonito perdoar. É isso que o texto aqui quer dizer em perdoar liberalmente. Aí segue, ó. Mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. E nos leva a referência para Mateus 18:15, que diz, além disso, se o seu irmão cometer um pecado, vá mostrar o seu erro somente você e ele. Se o escutar, você ganhou o seu irmão. Então, ele cometeu um erro, e o objetivo é ajudá-lo, é que ele recobre, né, o bom senso. Então, a outra pessoa está errada. Mas o objetivo não é ir lá mostrar na cara dele que ele está errado, é fazer com que ele mude, com que ele aja diferente. E continua, assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união. Aí tem a letrinha A, no final aí, onde fala em união, que aí vai nos mostrar o que é o amor. Nos leva para 1 Coríntios 3, 4 a 7, que diz, ó, o amor é paciente, o amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano,
Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. Então, Felipe e Júlia, nós observamos que há muitas qualidades e a principal dessas é o amor. Se vocês tiverem, as outras qualidades virão junto também. Podemos resumir tudo isso aqui em respeitar a chefia, demonstrar amor pela esposa, demonstrar amor um pelo outro, né, conforme nós vimos lá no texto. Jeová pede que a gente ame primeiro a ele e depois ao próximo. Então, se vocês respeitarem esses princípios, mostrar amor, respeito e colocarem Jeová em primeiro lugar, o casamento de vocês ele dará certo, será feliz. Então, nunca esqueçam, acima de tudo, o amor nunca falha. Então, são esses os conselhos que Jeová tem para vocês, né? Ficamos felizes e esperamos que vocês realmente coloquem em prática esses conselhos que Jeová está dando para vocês de forma tão amorosa e que o casamento de vocês realmente seja um casamento que traga muita felicidade para vocês e para as pessoas que amam vocês também. E dando sequência agora, nós vamos para os votos de casamento, certo? Eu, Felipe Nunes de Brito, aceito você, Júlia Carvalho de Brito, como minha esposa legítima para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Muito bem, Felipe. Esses foram os votos do noivo. Ele está assumindo um compromisso perante todos nós e principalmente perante Jeová. Vamos agora ouvir os votos da noiva. Eu, Júlia Carvalho de Brito, aceito você, Felipe Nunes de Brito, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivemos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Muito bem. Então, estes foram os votos, né? Agora, eles vão colocar as alianças. E essas alianças, elas representam a união deles, né? Todos, daí por dentro, vão ver que são um homem e uma mulher casados. Muito bem. Já houve a troca de alianças, agora estamos devidamente casados.